Olá, tudo bem? Estamos em mais um programa Fala que eu discuto e neste quinto episódio nós vamos estar conversando com o nosso convidado deste dia sobre doação de órgãos. E para falar desse assunto, nós trazemos um convidado para lá de especial, uma pessoa que tem contribuído com um serviço muito relevante na sociedade, na comunidade de Novo Hamburgo. Está conosco hoje no nosso estúdio o José Flávio Bueno Fischer. Fala que eu lhe escuto, seu Flávio, se apresenta para nós, fala um pouquinho de quem é o senhor, quanto tempo o senhor tem contribuído com essa extrema relevância desse trabalho que a gente sabe que é o serviço de tabelionato que tem prestado para a comunidade local de Novo Hamburgo e região, né, e até mesmo para todo o Rio Grande do Sul e Brasil, né, esse serviço que é tão relevante para a sociedade. Perfeito. Saudação para ti, para os teus ouvintes do programa Fala que eu discuto. Bueno, eu sou natural de Dom Pedrito, na fronteira do Uruguai, mas desde os 5 anos de idade estou aqui em Novo Hamburgo. Isso quer dizer que eu já estou há 71 anos em Novo Hamburgo, estou com 76. Casualmente, eu comecei a minha vida profissional propriamente dita no mesmo tabelionato de onde hoje eu sou titular. Com 16 anos de idade, meu pai, que tinha dito que ia poder pagar a faculdade para todos os filhos, disse: está chegando na hora, não vou ter condições, cada um que se vire, vá trabalhar. E aí eu fui procurar emprego e tinha uma vaga no antigo cartório Pósio, que funcionava aqui no calçadão, justamente, no térreo do edifício Minuano. Então ali eu fui aprendiz de carimbador, que eu fazia os preenchimentos dos reconhecimentos de firma, fazia o carimbo e tal, entregava para a chefia. Naquela época tinha que usar um selo que o tabelião comprava previamente e colava em cada ato que praticava, tinha que colar o selo, que era o imposto estadual que era cobrado. E eu também fazia as cópias autenticadas, que na época levava 3 dias para entregar uma cópia autenticada, porque tinha que levar, eu recebia o original no cartório, levava para um fotógrafo, que daí tinha que tirar uma foto do documento, me devolvia o original, e 2 dias depois ele devolvia então a fotografia do documento, que servia então de cópia para a gente carimbar e autenticar. Aí naquela época já o seu Carlos era bastante inovador, ele conseguiu importar uma máquina que veio da Suíça, que era uma Lumoprint, que fazia o papel do fotógrafo de forma mais automática, mas ainda assim implicava em eu receber o original, fazer a foto, digamos assim, na máquina, e depois tinha um líquido onde era revelado aquele negativo da foto, e se transformava então no original, e aí em vez de 2, 3 dias, de meio em meio dia eu já podia entregar a cópia autenticada. Nossa, e hoje é aquela dinâmica de 30 hoje é segundos, até menos. 5 segundos, né, seu Flávio? É uma realidade. Que eu passei desde a época do livro escrito manuscrito, né? As escrituras eram feitas de forma manual, né? Depois foi para a máquina de escrever, depois para a máquina elétrica, eletrônica, IBM eletrônica, etc. E hoje é o computador. Então eu peguei toda a evolução da escrita, né, na atividade notarial. Mas aí, com 17 anos, eu fiz concurso para o Banco do Brasil e trabalhei durante 6 anos no banco, que foi o que permitiu pagar minha faculdade. Que meu pai já tinha dito que não ia conseguir nos sustentar com faculdade, etc., né? Então cada um tinha que se virar, e o pai tinha 12 filhos, então era bem difícil, né? E com isso eu fui trabalhar no banco, e eu tinha um bom salário na época, o Banco do Brasil pagava muito bem. Realmente eu com 18 anos tinha um salário magnífico comparado com hoje. O próprio Banco do Brasil hoje, o sujeito entra lá, não ganha nem, sei lá, nem 30% do que era o salário proporcionalmente na época. Com isso eu fiz a minha faculdade e até tenho uma curiosidade que durante a faculdade eu sempre fui estudioso, assim, eu gostava de ir bem nos estudos, né? E aí eu trabalhava
o horário normal do banco era 6 horas. Eu fazia mais 4 horas extra. Então eu trabalhava 10 horas por dia e com essas horas extras eu ganhava mais do que o salário, né? Mas isso não era suficiente. Então de noite eu ia para a faculdade e aí no dia seguinte eu acordava às 4 da manhã para estudar, para me manter em forma. Só que a minha maneira de estudar na época era fazendo resumos das matérias. E eu fazia esse resumo no que se chamava na época mimeógrafo, que é o antecedente da copiadora. Esse é da minha época. Eu lembro que as professoras faziam mimeógrafo a álcool. Então, eu datilografava os meus resumos numa matriz, né? Passava no mimeógrafo e fazia polígrafos das matérias e vendia para meus colegas na faculdade. Pô, mas o senhor já era um empreendedor nato, Deus da época. Eu já tinha esse espírito. E no próprio primeira experiência no cartório, lá como preenchimento de reconhecimento, fazendo cópias, eu também substituía o intimador de protestos. Eu fazia isso de bicicleta, por toda a cidade de Novo Hamburgo, aí, tudo que é beco que tem em Novo Hamburgo, desde a... Até para quem não conhece Novo Hamburgo, né? Canudos, o que tem de lombo, por isso o senhor tem esse preparo até hoje. Então, ia para o outro lado da faixa, ia lá para o Ideal, ia lá no Arroio Gauchinho, que faz divisa com São Leopoldo, e aqui na Rincão ali, que faz divisa com Estância Velha. Todos esses becos aí eu levei muito tombo, ralei muito o joelho, rasguei muita roupa. Né? A minha mãe dizia, mas como tu tem que cobrar do teu patrão essas roupas aí estragadas, não sei o quê. Eu digo, né? Um dia comentando com o seu Poiso, porque depois eu voltei a trabalhar eu saí dessa época de experiência, fui trabalhar no Banco do Brasil. Depois que eu terminei a faculdade, eu pedi demissão no banco. E os meus colegas disseram, tu tá louco? Com o salário que o banco paga, tu vai pedir demissão? Não, a minha vocação não é trabalhar em banco. Eu quero trabalhar na área do direito, né? Eu ia ser advogado, juiz, não imaginava que fosse voltar para o cartório. Não tinha nem... Aí eu já estava advogando, em parceria com o escritório de São Leopoldo. Já há 3 anos que eu estava advogando, e um dia me liga o seu Carlos Poiso. Ô guri, dizia ele no telefone, tu quer voltar a trabalhar comigo? Eu, na hora, instintivamente, se o senhor pagar melhor, eu sou capaz de conversar com o senhor. Ele disse, então vem aqui. Aí eu fui um dia lá, e aí ele me disse, olha, eu preciso de alguém com formação jurídica, que possa cuidar da parte jurídica do cartório, mas também para ser o gestor, porque eu não tenho talento para isso. Quando eu preciso demitir alguém, eu fico uma semana sem dormir, me atrapalho todo. Eu preciso dividir a gestão e a parte jurídica com alguém e ele tinha, depois eu fiquei sabendo que ele tinha testado 2 ou 3 advogados aqui de Novo Hamburgo e não tinha dado muito certo. Eu disse, tá bem, seu Carlos, eu vou fazer uma proposta para o senhor. Na época, o meu ex-sogro disse assim, não, pede luvas e ordenado, que nem jogador de futebol. Pede um depósito que corresponda a 1 ano de salário. Porque depois, se tu não der certo, tu tem 1 ano de salário para te recuperar e reconquistar a clientela como advogado. E eu fiz essa proposta, o seu cara, não, isso aí eu não vou te dar. Isso aí eu não vou te dar. Me diz um salário bom, que seja mais do que tu ganha hoje como advogado, e depois nós vamos conversar. Daí eu fiz um chute lá, bem alto, e ele disse assim, não, eu vou te pagar isso que tu está pedindo, e vou te dar 10% do resultado do cartório. Pô, que maravilha. Só que só daqui a 2, 3 meses, porque eu já dou comissão para outros aqui, e eu não quero que atrapalhe a comissão deles, não sei o que, tá, tudo bem. Aí eu encarei, fui trabalhar no cartório, já daí como substituto, tabelião substituto, que hoje eu tenho as minhas substitutas lá, né? E na época, então, eu era o substituto dele. E aí foi que, então, eu comecei a minha carreira propriamente dita de tabelião, porque eu fiquei como tabelião substituto por uns 10 anos, 11, e aí o seu Carlos se aposentou, e na época, quando o substituto já estivesse na condição de substituto por mais de 5 anos, podia pleitear a efetivação. E aí a gente fez o pedido, o Tribunal de Justiça aprovou, então eu fui em 9 de outubro
casualmente nesse mês de outubro de 1987, eu fui designado, então, titular do tabelionato de notas e protestos de Novo Hamburgo. Na época, ainda com o seu Carlos, eu dizia para ele que a gente precisava modernizar, precisava criar programas de atendimento, de preparação de pessoal e tal. E foi nesse contexto que a gente criou o primeiro programa de qualidade para cartórios do Brasil. Foi criado aqui em Novo Hamburgo, no nosso tabelionato, que inclusive depois, quando criaram o prêmio de qualidade total para cartórios no Brasil, o engenheiro do Rio de Janeiro me procurou, que ele tinha sido contratado para criar esse programa, e ele não tinha experiência em cartório, porque nunca nenhum cartório tinha programa de qualidade, né, anteriormente, nem no exterior. Aí ele perguntou se podia copiar o nosso sistema e com base nele criar a norma. E eu autorizei, não cobrei nada dele, disse, não, pode tocar, porque eu sentia que era fundamental que os cartórios do Brasil se aperfeiçoassem, se otimizassem, melhorassem, criassem um padrão de qualidade acima da média. Sempre pensando, né, no bem-estar da comunidade. Claro, porque eu sempre... A qualidade total, na realidade, é uma coisa, acho que é básica de todas as empresas. Eu tinha essa preocupação justamente porque havia um conceito antigo, né, que até hoje em alguns setores, que funcionário público, o atendimento de serviço público, não precisa ser qualificado. É um conceito completamente equivocado e que a gente vê realmente em alguns serviços públicos uma qualidade bem deficiente. Né? Eu fui funcionário público e realmente a gente sabe, né, seu Flávio, que depende do funcionário, não funciona mesmo, aí vai da forma que ele... Quer ver? Isso me fez lembrar de um episódio quando eu era funcionário do Banco do Brasil, que era considerado funcionário público, embora empresa de economia mista, mas era uma empresa tinha peso, pública. Né, e tinha, casualmente, sem preconceito com os cariocas, mas tinha um colega meu que era carioca que atendia do meu lado. E um dia, isso eu estava com 18 anos de idade, e esse meu colega, estou enxergando ele, eu vi ele discutindo com o cliente e ele disse assim, o senhor sabe com quem o senhor está falando? O senhor está falando com um funcionário federal do Banco do Brasil. Cara, eu tomei um susto quando eu vi aquilo. Esperei o cliente sair e fui lá falar com ele. O Sérgio o nome dele. Serginho, o que tu fez aqui, tio? Nós somos prestador de serviço. Como é que tu trata um cliente desse jeito? E eu me dei conta que eu tinha o cuidado de decorar o saldo dos clientes antes deles entrarem, para me antecipar e já dar informação para o cliente, agilizando o serviço. Então, eu já tinha essa noção de estar voltado totalmente ao atendimento de qualidade para o cliente. Tanto que depois, sendo funcionário do Banco do Brasil, tendo sido funcionário do Banco do Brasil, eu conheci na época o chamado caixa executivo, que foi implantado naquela época, que o caixa que atendia tudo. Aí a primeira serviço de qualidade que eu implantei no cartório na época, que ainda era do Poeso, foi criar caixa executivo de tabelionato. Ou seja, o atendente não é aquele, como era eu quando era aprendiz, que eu ia lá, eu conferia, passava para o chefe revisava, assinava, e aí lá na outra ponta o cliente tinha que ir na outra fila para fazer o pagamento e retirar. Digo, não, agora o meu funcionário que atende tem que ser preparado para chegar ao ponto de ele fazer todo o serviço e entregar pronto para o cliente, sem o cliente ter que sair do lugar. Né? Inicialmente levando para o chefe assinar e conferir, mas depois ele próprio, como a maioria dos meus atendentes lá, já é qualificado e já pode inclusive assinar. Então não depende de passar o documento, circular por dentro do cartório e depois ir no caixa, não, cada um tem o seu caixa. Daí eu implantei as máquinas que o Banco do Brasil tinha na época, que eram as Burroughs de contabilidade, que botei no caixa para isso. Hoje é tudo feito no computador, não depende mais disso, né? Mas então eu sempre tive essa visão. Sempre a dedicação com inovação, né? Sempre pensando em acolhimento do cliente, de ele gastar o menor tempo possível e ter um atendimento de qualidade. Isso
isso virou uma espécie de vício. Por isso que é o sucesso do tabelionato Fischer em Novo Hamburgo, né? A gente graças assim, a sua dedicação que o senhor teve aí com toda tem uma bela história. O meu ex-patrão já era inovador, né? E realmente ele, inclusive, escreveu um dia que ele tinha... que a filha dele disse assim, pai, tu ficou muito mais tranquilo desde que o Flávio está trabalhando aqui, né, fazendo tudo aqui, gerenciando tudo, né, graças ao Flávio. Aí o seu Carlos, me lembro que ele disse assim, não é graças ao Flávio, graças a mim que escolhi o Flávio. Quer dizer, ele tinha também essa inteligência, né, e é hoje o que eu procuro fazer com a nossa equipe, poder não depender de tudo de falar comigo, de os funcionários, os substitutos, etc., estarem de tal maneira qualificados e impregnados dessa ideia de atendimento que não dependa desta ou daquela pessoa. Todo mundo tem a mesma filosofia, a mesma ideia de atendimento, e realmente as experiências que a gente tem, inclusive de avaliação de resultados de clientes, né, de manifestação de satisfação, sempre os índices são acima de 90%. Vocês têm toda essa pesquisa de rendimento, a gente acompanha, a gente faz também como consumidor, claro. E agora a gente entende por que tem toda aquela excelência no atendimento, né? Seu Flávio, tem toda essa estrutura que o senhor soube, né, manusear, passar para os seus colaboradores, seus parceiros. Eu brinco com o pessoal que eu, inclusive, quero reeditar uma experiência que foi... Nós criamos um programa de treinamento chamado o Show do Tabelião, que era imitando o Silvio Santos, inclusive com o microfone preso aqui, meio fantasiado, assim, né? Substitutos fazendo papel dos universitários, né? E o restante participando como as placas, né? Então, um programinha de computador com questões sobre Novo Hamburgo e região e sobre os serviços prestados pelo tabelionato. E aí com uma premiação final para o funcionário que mais se destacasse nesse programa. Ou seja, a gente sempre esteve voltado para iniciativas criativas, né, e inovadoras, para que, pensando sempre no usuário final, da qualidade do atendimento do cliente. Está tão gostoso ouvir o senhor aqui, a sua história, toda a sua experiência, na realidade, nos traz até uma visão de aplicar algumas coisas na nossa vida pessoal, porque a experiência que o senhor tem e deu certo, muito certo, tanto é o sucesso que é hoje sua empresa, né? A gente sempre ouve falar do seu nome em Novo Hamburgo como referência de um empresário de sucesso, uma pessoa de extrema seriedade, né? E isso, para nós, entrevistando o senhor hoje, é uma honra enorme para mim, tendo o senhor como entrevistado aqui do nosso programa Falei que eu discuto. Poderia ficar horas aqui ouvindo o senhor, né? Mas a gente tem que levar uma informação para o nosso ouvinte, que seria um questionamento de como funciona toda aquela dinâmica da doação de órgãos. Perfeito. Né? Eu também queria falar um pouquinho do seu livro. Eu sei que o senhor é escritor, é professor, é presidente também da... Colégio Notarial. Então, assim, o senhor teria muita informação para nos dar. Né? Acho que a gente ficaria aqui no programa de 2, 3 horas escutando o senhor. É muito bom, é muito agradável ouvir o senhor, a experiência que o senhor tem aplicado na sua vida e no seu negócio, né? Que com certeza qualquer um se sentiria honrado, como eu tenho me sentido aqui, e aprendendo. Eu estou escutando o senhor e estou aprendendo. Então, né? Mas eu preciso... Inclusive, já vamos entrar então na questão da doação de órgãos, que é o tema do foco. Mas eu também presido ainda a Fundação Semear, que foi criação minha, né? Na verdade, vi aquele trabalho incrível. 28 anos já existe a Fundação Semear, e foi criada por mim, e eu chamei um grupo de amigos, e depois chamei o empresariado da região, e eles aderiram, viram que era um trabalho sério, né? E hoje nós atingimos diretamente mais de 100 crianças lá na Vila Redentora, e através de convênio com outras ONGs que a gente repassa recursos, são mais de 10 mil pessoas beneficiárias das nossas ações. E tudo trabalho voluntário, nós trabalhamos de graça para esse projeto, que é realmente muito bem sucedido, eu não tenho a dúvida. E também porque teve, sabe o quê?
quando eu pensei em criar, eu consultei um empresário, Oded Grajev, que era presidente da Abrinq em São Paulo, que tinha já uns trabalhos sociais muito importantes, e eu disse para ele, eu quero criar um trabalho social que realmente funcione. Ele disse, Fischer, eu vou te dar a seguinte sugestão, cria uma fundação de caráter comunitária, mas com origem empresarial, com postura empresarial. E foi aí que eu consegui vender a ideia para esses empresários, eram 40 empresários que aderiram ao meu convite para um evento que eu fiz, 33 aderiram na hora, e aí foi que surgiu a Fundação Semear. Então, aparentemente não, concretamente, as iniciativas que são verdadeiras, né, que são feitas com sinceridade, com fé. Dá certo, né? Funcionam, né? Se alguém quiser participar, colaborar, né? Que a gente sabe que hoje tem tantas instituições que aparece que a gente não pode confiar. É verdade. Né? Mas se alguém quiser participar ativamente nesse projeto que eu li num esboço que foi me passado sobre a Semear, e até na verdade eu até queria poder falar mais sobre esse tema que é muito relevante, né? Atender a comunidade, atender as necessidades do adolescente. Podemos fazer um programa só sobre isso. Eu acredito que tem muita coisa a agregar a isso, né? Mas assim, para participar, para colaborar, o sujeito pode ser pode ser além de voluntário e financeiramente, criar uma contribuição. R$100 por mês tu sustenta uma criança na Vila Redentora. Com a qualidade do nosso projeto, basta R$100 para garantir. Tem um site, um contato do Semear? O site é www.fundacal, que é fundação, né, cedilha ótimo, mas não tem, então é fundacalsemear.org.br. Ali tem toda a informação. E ela funciona no prédio da ACI, aqui no centro. É bem simples. Né? Baita ponto de referência, também a ACI é uma instituição seríssima. São N projetos, projetos. A Vila Redentora é só um dos projetos, tem vários projetos. A gente dá curso para as outras ONGs, capacitação para as ONGs buscarem recursos, capacitação de gestão administrativa financeira de ONGs. Flávio, já vão ter que agendar mais uns 4 podcasts só para o senhor. Tudo que significar bem comum de comunidade, eu sou parceiro. Muito legal. Né? A gente fica honrado. Mas vamos voltar então para a doação de órgãos. Vamos fazer para a doação, porque eu acho que é um assunto inclusive, que ainda... inclusive foi iniciativa nossa, minha no caso, como presidente do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, que hoje está no Brasil inteiro, mas começou no Rio Grande do Sul há 3 anos atrás. Nós criamos a primeira jornada notarial de assessoramento à comunidade, que a gente faz na praça aqui do centro e ali na Casa das Artes. Inclusive, dia 19 de outubro agora vai ter de novo esse evento, onde nós vamos estar sábado agora, nós vamos estar na praça. Então, comunidade de Novo Hamburgo, sábado agora... Das 9 ao meio-dia nós vamos estar na praça e ali na Casa das Artes atendendo gratuitamente a população sobre questões de família, direito imobiliário e também divulgando a doação de órgãos, que era a motivação do nosso assunto de hoje. Também nós criamos então a primeira escritura de doação de órgãos, foi nós que criamos, nós inventamos essa história de fazer e eu convenci meus colegas que a gente tinha que fazer de graça, que era um trabalho social do notariado gaúcho, dos tabeliães gaúchos. Durante 1 ano, só o Rio Grande do Sul fazia isso. Aí, no ano seguinte, o Conselho Federal nosso do notariado, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, criaram, então, a autorização eletrônica de doação de órgãos. Em vez de ser, então, a escritura, agora se faz a AEDO, que pode ser feita de casa. Basta ter cadastro em um tabelionato e aí faz tudo com uma videoconferência do tabelionato com a pessoa, pode ser no celular ou no outro, né? E aí ela pode então manifestar o seu desejo de ser doador de órgãos. Se pensar que um morto pode salvar 8 vidas através de vários órgãos, só esse
nós conseguimos, com a nossa iniciativa primeira, 3.500 doadores, né? Agora já tem mais de 10 mil através dessa autorização eletrônica. Então, isso agora é no Brasil inteiro. Então, o convênio que antes era estadual, agora é nacional. Então, o Ministério da Saúde, através da Central Nacional de Transplantes, está conectado com a nossa central notarial de doação de órgãos. Todas as informações, tudo automático. Maravilha. E sem custo. E vai permanecer sendo gratuito? Sim, sim, continua então, sendo. Então o senhor criou um trabalho extra para o senhor e para os colegas, sim, pensando na comunidade. Pensando na comunidade. Né, a gente falando assim, é um assunto que eu acho que deveria ser muito mais divulgado, muito falado, porque salva 8 vidas, como o senhor falou, nós estamos falando de vidas da doação. Né? Em outros países, a doação, todo mundo é doador, a não ser que se manifeste contra. Aqui no Brasil é o contrário, ninguém é doador, a não ser que se manifeste a favor. Então, por isso a gente estimula. Inclusive, no sábado, na praça, a gente vai estar divulgando com material que explica certinho como funciona. Fica até a dica para os nossos ouvintes, quem está nos escutando, até as questões dos entes públicos, divulgar mais isso para a comunidade, incentivar mais. Né? Assim como tem a questão de doação de sangue, é importantíssimo, principalmente de órgão. Sim, né? Isso e de tecidos também. Perfeito, né? sim. É uma situação que eu acho que deveria ter mais essa parceria da motivação do ente público divulgando para a comunidade que não tem essa informação. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fez, desde que criamos o primeiro modelo, que era a escritura, né, de doação de órgãos, que agora foi absorvido então pela central de autorização eletrônica. Desde aquela época a gente já fez campanhas de divulgação, né? Tinha até um coraçãozinho verde de apertar, né, de borracha, que era para significar, né, o símbolo de esperança. Esperança, de coração, que é o principal órgão. Sim, que é né? vida. Né? Então é isso. Na questão, quais seriam os requisitos ali para a pessoa que quer fazer essa escritura por de doação? Os requisitos básicos do cidadão. Basicamente hoje é entrar no site, né, do Colégio Notarial do Brasil, né, onde tem então os atos que a pessoa queira praticar, não só a doação de órgãos, quaisquer atos notariais pode ser e-notariado.org.br. Pode ser no meio eletrônico ou físico, diretamente ao cartório ou não. Hoje, com essa central nacional, é centrado no serviço eletrônico. Sim. Mas eu estava mesmo comentando com o meu pessoal, se daqui a pouco tem um cidadão que não maneja essa questão eletrônica e tal, aí a gente estava pensando em fazer o atendimento no tabelionato, mas para que haja a integração imediata na central, a gente faria no próprio tabelionato, de uma sala para outra, uma videoconferência, para que já vá direto para a central. Que legal. Então isso a gente inventou hoje, até discutindo esse assunto. Tomara que dê certo. E é possível. Porque eu trabalho com eletrônico e às vezes fazer uma comparação, né? Hoje nós temos na cidade de Novo Hamburgo o rotativo. Muitas pessoas não conseguem acessar, porque tem dificuldade do manuseio eletrônico, um acesso. E eu acredito que essa sua sugestão aí para a sua equipe vai ser de fundamental importância. Claro. Muito legal. E o senhor respondeu até, eu ia perguntar antes ali, se era só regional, mas o senhor já disse lá no início que é todo o Brasil, né? Sim, foi criado por nós aqui no Rio Grande do Sul, durante um ano foi só aqui, agora é todo o país. Então, para nós ir para nossas considerações finais, eu só queria fazer mais umas 2 perguntas para o senhor aqui, depois vou deixar o senhor fazer as considerações finais. A questão ali dessa que eu queria perguntar para o senhor, dessa autorização eletrônica, que hoje a gente sabe que a internet, a questão de segurança do usuário, tem toda uma segurança de autenticação. Tem, inclusive é porque o sujeito vai ter que ter uma firma eletrônica, uma assinatura digital do governo, que daí ou uma nossa, se não for do Gov, pode fazer com uma que a gente dá de graça. Quer dizer, a própria assinatura eletrônica para a prática de atos notariais,
o próprio tabelião oferece gratuitamente para o usuário. E aí ele, de posse dessa autorização, que fica no próprio celular, não precisa nem ter um token, nada, a gente coloca no próprio celular, e aí ele está autorizado a fazer a videoconferência e assinar através do aplicativo do próprio celular. Que legal. Do e-notariado. Uma coisa para deixar bem claro, os órgãos, o senhor saberia citar os órgãos que podem ser feitos dentro da Eu não sei quais são os 8 órgãos, mas é pele, é coração, é fígado, é rim, é olhos, né? Então, sim, eu sei que esses dias o médico estava falando lá, eu não decorei, mas não, é importante, qualquer órgão, inclusive eu me apavorei porque eu achei que pela minha idade eu não podia ser mais doador, e aí estava um médico junto palestrando e ele disse, não, se o órgão estiver intacto também pode ser doado, né? Então, tá, pulmões, né, que é fundamental. Sim, né? sim. Foi um prazer conversar com o senhor. Da mesma forma. Eu espero o senhor vir mais vezes aqui no nosso estúdio. Sim. E eu queria que o senhor deixasse aí algumas considerações finais, se o senhor acha pertinente essa entrevista, Perfeito. ou alguma outra coisa que o senhor queira acrescentar. Não, apenas relembrar a população em geral, não só do evento esse, que é um evento voluntário que vai ter na praça aí, de Jornada Notarial de Assessoramento, que vai ser sábado durante toda a manhã, mas também que o tabelião é um agente da paz social. A missão do tabelião é evitar o conflito. Se há conflito, tem que ir para o judiciário. Agora, se a gente evita o conflito, resolve juridicamente, tecnicamente, com consequências seguras, através dos tabelionatos. Então, o tabelião é um juiz preventivo à disposição da comunidade. E para mim foi uma honra e uma alegria trabalhar aqui contigo nesse bate-papo, e fico à tua disposição para outros temas relevantes que a gente possa tratar. Com certeza vamos estar em contato. Só frisando, o local, neste sábado, o local do evento é? Na Praça das Pombas e na Casa das Artes, que é do outro lado da rua, 1º de março. Vamos estar divulgando toda a nossa plataforma, você ouvinte ali. E eles esperam, a equipe do seu Flávio vai esperar você lá. Isso. O evento é gratuito. Exatamente. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nada, sempre à tua a casa disposição. aqui é sua, está à sua disposição. Obrigado. De toda a sua equipe lá. Satisfação. Um abraço. Um abraço também. Tudo de bom.